Oi, meu nome é Patrícia, eu sou do blog Em Passagem Gastronômica e eu vim hoje ensinar algumas receitas para vocês fazerem de sobremesa na casa de vocês, que são super simples e gostosas. Antes de falar da receita, eu queria contar um pouquinho da minha história. Eu moro hoje em Londres, eu mudei para cá para fazer Cordon Bleu, que é uma escola de culinária francesa. E desde então eu criei o blog para poder compartilhar um pouco desse universo culinário que existe, um pouco das minhas viagens, o que a gente descobre relacionado à comida pelo mundo afora. A minha paixão por gastronomia sempre existiu, mas de uma forma bem diferente do que é hoje. A minha família sempre cozinhou, mas eu nunca tive essa vontade de preparar comidas quando eu era mais nova. E isso só começou quando eu fiquei mais velha, quando eu fui morar sozinha. Eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e eu mudei para São Paulo para fazer faculdade. Foi aí que eu comecei a cozinhar um pouquinho mais. E depois que eu casei, eu comecei a cozinhar mais ainda e decidi que eu queria fazer um curso de gastronomia, que era para poder evoluir e aprender um pouco mais desse mundo. O meu estilo de cozinha é sempre usar ingredientes de boa qualidade, mas eu gosto de preparações que são bem caseiras, coisas que são bem fáceis de preparar, mas que mesmo assim não deixam de aliar uma técnica de preparo correto ou mesmo muito sabor. Então, eu queria passar um pouco disso para vocês. E hoje, por isso que eu escolhi esse bolo de chocolate, que é um bolo de chocolate sem farinha da Nigella, que ela chama de bolo nuvem de chocolate. Ele é muito gostoso porque ele é bem molhadinho, ele não leva farinha e ele é bem fácil para vocês prepararem, então espero que vocês gostem da receita. Bom, o primeiro passo da receita é derreter o chocolate. Para essa receita eu gosto de usar chocolate mais amargo, então eu tô usando aqui o 70% cacau, porque como ele é um bolo de chocolate bem denso e rico, se você usar um chocolate muito doce ele pode ficar um pouco enjoativo. Mas se você preferir usar o chocolate mais doce também não tem problema. Bom, pro chocolate, você pode picar em pedacinhos menores, porque isso vai ajudar a derreter mais rápido. Bom, para derreter o chocolate, você pode tanto derreter no banho-maria ou no micro-ondas. Eu acho o micro-ondas mais prático, mas só uma coisa que é legal falar é que sempre que você derreter chocolate no micro-ondas, é bom você deixar alguns segundos, parar, tirar, mexer. Isso vai ajudar ele a derreter uniformemente, porque o que pode acontecer se você deixar muito tempo no micro-ondas derretendo sem mexer, a parte de baixo que vai derreter primeiro, ela pode começar a queimar, enquanto a parte de cima ainda não está totalmente derretida. Então vamos lá. Bom, o chocolate agora já está derretido e o segundo passo é juntar a manteiga. É importante lembrar de deixar a manteiga um tempo fora da geladeira, porque assim fica mais fácil da manteiga derreter com o calor do chocolate. Então você pode juntar. Bom, você vai mexendo e amassando para ajudar a manteiga a incorporar no chocolate, mas também se sobrar algum ponto de manteiga que não se incorporou no chocolate, que ainda não derreteu, coloca um pouquinho, bem rapidinho no micro-ondas, só para dar mais uma amolecida e aí ela vai incorporar facilmente. Bom, a segunda etapa da receita é separar as claras das gemas. Uma dica que eu gosto sempre de dar para as pessoas de quando você vai separar clara e gema, ou mesmo usar vários ovos numa receita, é sempre tomar cuidado de colocar o ovo primeiro em um potinho separado do resto dos ingredientes. Porque o que pode acontecer é você ter um ovo que tá estragado e aí você vai estragar todos os seus ingredientes. Eu sei que é raro acontecer, mas quando acontece é uma coisa bem chata. Então, faz assim que é garantido. Bom, para esse bolo você vai precisar de 6 ovos. 2 ovos são ovos inteiros e os outros são separados claras e gemas. Então vamos lá. Aqui eu já separei as 4 claras e coloquei todas as gemas num pote separado. Agora a gente vai quebrar 2 ovos que vão direto
e inteiros para esse bowl das gemas. Depois que você separou as claras das gemas e colocou 2 ovos inteiros no pote das gemas, a gente vai bater as claras para ficar uma espécie de um merengue. Algumas dicas são importantes aqui para você ter um merengue de boa qualidade. O primeiro é o pote que você estiver usando, tem que estar livre de gordura, tem que estar bem limpinho e seco. Outra coisa, se você tiver um pouquinho de gema nas claras, isso pode afetar o seu merengue. Então, quando você estiver separando, toma bastante cuidado para não cair gema dentro das claras. Então, agora eu vou mostrar como que a gente faz esse merengue. A gente tá aqui com as 4 claras e num potinho eu coloquei a quantidade total de açúcar. Só que agora, nas claras, a gente não vai juntar todo o açúcar. A gente vai dividir um tanto para agora e um tanto para o final. Mas antes da gente adicionar o açúcar, a gente tem que bater bem as claras. Bom, vocês estão vendo que aqui as claras já estão bem espumadas e já até tá com um certo pico. Então é nessa hora que a gente pode juntar o açúcar. A gente vai usar, não precisa ser uma medida exata da quantidade total do açúcar, mas em torno de 1/3 do açúcar vai dentro. E agora a gente vai bater de novo até obter um ponto bem firme. Uma coisa que é boa falar é que vocês viram que eu coloquei o açúcar em 2 etapas, esse 1/3, porque é sempre bom colocar aos poucos. Porque se você jogar tudo de uma vez, ele não vai formar um merengue muito bom. Então vamos continuar. Bom, a gente chegou na consistência certa. Vocês estão vendo que eles estão com pico. E ele tá bem brilhante e já pronto para ser usado. É importante bater bem as claras, porque como esse bolo não leva fermento, o que vai fazer ele crescer é esse volume que você deu para as claras. Então, essa é uma etapa bem importante. Bom, agora que o merengue já tá pronto, a gente vai cuidar da etapa final, começando pelas gemas. Então, aqui estão as 4 gemas que a gente separou das claras, mais 2 ovos. Você vai juntar o restante do açúcar que você não colocou nas claras. E você vai mexer até ele estar bem incorporado. Agora aqui você tem algumas opções para colocar nesse bolo. Você pode colocar um pouco de laranja, que é uma coisa que eu vou fazer. Então, vou colocar um pouquinho de raspa. Eu acho que fica bem gostoso colocar laranja, porque ele dá um frescor no bolo. Como é um bolo bem denso de chocolate, é bom ter uma nota diferente. Outra coisa que, se você gostar de laranja, que você pode colocar, é um pouquinho de contrô, cerca de 2 colheres de sopa, fica gostoso. Você também pode usar rum ou algum outro tipo de licor que você gosta. Aqui eu não vou colocar licor, mas eu vou colocar um pouquinho de baunilha. Bom, coloquei um pouquinho de laranja. Agora eu vou colocar um pouquinho da baunilha, essência de baunilha. Eu coloco cerca de uma tampinha, bem caprichada. E é só mexer. Aí agora a gente vai adicionar o chocolate que a gente preparou antes. E a gente vai mexer até ele se incorporar muito bem aos ovos.
Depois que a gente incorporou as gemas com chocolate, agora chegou a parte de incorporar o merengue que a gente bateu. Como eu falei, o que faz esse bolo crescer é o merengue, é todo esse ar que você colocou dentro quando você bateu na batedeira. Então a gente tem que incorporar com muito cuidado para não eliminar esse ar. Então o que eu gosto de fazer sempre é pegar um pouquinho, só uma colher, ou até um pouquinho mais. A gente incorpora bem essas 2 colheres. Pode mexer com vontade. E aí, assim que você incorporar, a gente vai colocar o restante em 2 partes, mexendo com cuidado. E aqui é importante falar para não mexer com o batedor de arame, o melhor é sempre uma espátula. Então, é legal você mexer sempre de baixo para cima. E aí você pega um pouquinho dos cantos, para assim você não perder o ar. Quando você vê que a mistura já tá quase toda incorporada, esse tanto das claras que você colocou, você pode adicionar o restante. Mas, gente, não precisa ter muito medo, não, pra incorporar. Pode ir mexendo que vai dar certo. É sempre importante olhar no fundo, porque os ingredientes acabam se depositando mais no fundo. Então, sempre fica alguma parte que não incorporou no fundo da sua vasilha. Agora a gente vai colocar a mistura numa forma. Você vai precisar de uma forma de fundo falso, porque fica bem mais fácil para desenformar. E essa forma aqui tem mais ou menos 23 centímetros de diâmetro, que é um tamanho bom para essa quantidade. E a única coisa que você precisa fazer na forma é colocar um papel manteiga no fundo. Eu passei um pouco de manteiga no fundo só para o papel manteiga grudar. Tá vendo? Essas coisas também acontecem em casa. Mas não pense, a minha pia tá limpinha, então eu posso aproveitar. Bom, agora com a pia já limpa e com todo o bolo aqui dentro, a gente espalha só pra ele ficar bem dividido na forma, mas também não precisa ter muita preocupação de ficar muito perfeitinho, porque ele vai crescer e depois vocês vão ver que ele vai murchar um pouco no meio. Então, não se assustem quando murchar, tá? É normal. Agora que ele tá espalhado e pronto para ir pro forno. É importante deixar o forno pré-aquecido a 180 graus e esse bolo vai cozinhar por volta de 35 a 40 minutos. Bom, eu acabei de tirar o bolo do forno. Ele, se vocês perceberem, se você tocar, ele já tá firminho. Então agora a gente vai deixar ele descansar. Vou deixar em cima do fogão, na própria forma. Ainda não precisa desenformar. Depois que o bolo esfriou, eu tirei da forma e a dica que eu dou é para tomar bastante cuidado para tirar da forma, porque como ele é um bolo um pouco mais molinho, ele pode desmontar. Mas se você ficar com medo, como a forma ela tem o fundo falso, você pode tirar a parte que tá ao redor e deixar com a parte de baixo. E aí você não tem perigo dele quebrar. Bom, agora a gente tem 2 coisas que a gente pode fazer com esse bolo. A receita tradicional, que é o jeito que a Ned ela faz, ela bate um creme de leite fresco até virar um chantilly. Ela coloca aqui dentro dessa cratera e depois ela salpica um pouco de cacau em pó. Mas eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, porque agora é verão aqui em Londres e tem bastante fruta fresca e eu queria fazer alguma coisa um pouco mais leve. Então eu decidi que eu vou decorar com alguns morangos e entre outras frutas. Então, vamos lá.
Ah, só uma coisa que eu queria falar. Vocês viram que o bolo afundou mesmo no meio. Ele é pra ser assim. E vocês vão ver que o meu começou a ficar um pouquinho assado demais. Eu deixei 30 minutos, na verdade, no forno, mas acho que o meu forno tava um pouquinho muito quente. Mas ele tá tudo bem, a gente vai cobrir, não vai ter problema nenhum, porque só deu uma salpicadinha. Mas eu só achei legal falar isso pra você lembrar de ficar bem de olho no forno, porque às vezes demora, o seu forno é mais rápido ou menos rápido. Bom, aqui eu cortei, mas não tem muito segredo. Você pode arranjar do jeito que você gostar mais. E a gente vai preenchendo com um monte de fruta fresca. Bom, o bolo tá montado. Vocês viram que eu fiz uma coisa bem informal e fui colocando do jeito que eu achava que ficava mais legal. Aqui eu usei amora, morango e figo, mas você pode usar o que você quiser. E aí, pra finalizar, eu gosto de jogar um pouquinho de açúcar de confeiteiro, só pra dar uma graça. Bom, agora o bolo tá pronto. Esse é o bolo de chocolate, sem farinha. Espero que vocês tenham gostado.